Olá, pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Quase agora acabei de montar uma pauta aqui para vocês, tá? Uma pauta com bastante conteúdo. Hoje é dia 20 de janeiro de 2021, agora são 20 horas e 38 minutos da noite, acabei de fazer essa pauta agora. A temática de hoje vai ser o grande ciclo de Aquário, que vai ser um ciclo de 22 anos. Vou explicar tudo direitinho, o que a gente pode esperar de previsões, de acontecimentos nesse grande ciclo do signo de Aquário. Vou explicar para vocês como é que eu estou raciocinando, como é que eu estou pensando. O que eu estou chamando de ciclo de Aquário começou em dezembro de 2020, quando Júpiter e Saturno entraram em Aquário. A gente teve inclusive uma grande conjunção de Júpiter e Saturno, iniciando no dia 21 de dezembro de 2020, um pouco antes do Natal, tá? Então, na verdade, nós já entramos num ciclo novo de Aquário que está começando agora. Esse ciclo vai durar bastante tempo. Como que a gente vai fazer essa contagem? Júpiter vai ficar um ano em Aquário, durante todo o ano de 2021. Saturno vai ficar em Aquário até fevereiro de 2023. Então vejam bem, Saturno e Júpiter entraram em Aquário juntos em dezembro de 2020. Júpiter fica em Aquário o ano todo de 2021. Em 2022, Júpiter vai para Peixes, tá? E Saturno vai continuar transitando em Aquário. Júpiter fica um ano em cada signo, Saturno fica 2 anos e meio em cada signo. Então Saturno fica em Aquário até fevereiro de 2023. Só que em abril de 2023, Plutão é que vai entrar em Aquário. Plutão sai de Capricórnio e entra em Aquário. E Plutão fica em Aquário por 20 anos. Plutão fica em Aquário de abril de 2023 até dezembro de 2042. É quase 20 anos, né? Então, somando tudo, somando o movimento de um ano de Júpiter em Aquário, depois Saturno, que fica um pouco mais de 2 anos em Aquário, e ainda Plutão, que fica quase 20 anos em Aquário, somando tudo, vai dar um ciclo de 22 anos, né, que eu estou chamando de ciclo de Aquário, que nós vamos estar recebendo, vivendo essa energia, essa vivência do signo de Aquário. Já falo agora, nesse momento, que essa vivência vai ser importante porque ela é um prenúncio. Essa vivência vai ser muito importante, principalmente o ciclo de Plutão em Aquário, vai ser muito importante porque esses 22 anos, eles vão ser uma espécie de um resumo, um prenúncio do que vai acontecer na grande era de Aquário. A grande era de Aquário vai durar 2000 anos, tá? Cada era de cada signo dura 2000 anos. A era de Peixes, ela tem ocorrido, né? O ponto marcante da era de Peixes foi o nascimento de Jesus Cristo. Então a era de Peixes é a era do cristianismo. O auge da era de Peixes foi o período feudal, o feudalismo. Então, os 2000 anos que a gente já vive do cristianismo, né, tendo o auge no período feudal, isso marcou a grande era de Peixes, que durou 2000 anos. Nós ainda estamos na era de Peixes, mas bem no finalzinho, a bem dizer, uma fase intermediária entre a era de Peixes e a era de Aquário. Aqui no canal eu já tenho uma live importante sobre a era de Aquário. Não há consenso entre os astrólogos e nem entre os astrônomos de quando a era de Aquário se inicia. Embora exista um evento astronômico bem marcado para isso,
mas não há um consenso de quando a Era de Aquário se inicia. Pelo que eu tenho pesquisado, conversado, a Era de Aquário deve iniciar em algum ponto do ano 2150 ou 2250, entre 2150 e 2250. Nós estamos ainda no ano de 2021. Esse pequeno ciclo de Aquário que eu estou falando nesse vídeo vai até o ano de 2042. A Era de Aquário ainda vai começar mais para frente ainda, 2150 ou talvez 2250. Tem astrônomos que colocam o início da Era de Aquário lá pelo ano 2600. Mas eu acredito que não, isso estaria muito longe. Nós já estamos vivendo uma fase intermediária para a entrada na Era de Aquário, tá? Então eu coloco a Era de Aquário entre 2150 e 2250. Né? Imaginem a geração e os astrólogos dessa época. Eles vão estar debatendo o momento exato em que nós vamos estar entrando na Era de Aquário. Tá? Isso vai ser um debate das gerações dessas épocas. Mas agora, nesse momento, nossa geração, nesse momento, estamos entrando num ciclo de Aquário. É como se a gente fosse viver uma pequena era de Aquário resumida. O que ainda vai ser vivido durante 1000 anos, nós vamos viver numa escala menor, mais resumida, nesse ciclo de Aquário de 22 anos. Para a gente entender o que vai acontecer nesse ciclo de Aquário, nós temos que lembrar um outro detalhe. Nós estamos dentro de um ciclo de 36 anos de Saturno. Vejam que a astrologia, ela trabalha com ciclos maiores, ciclos de tamanho médio, ciclos menores. São ciclos dentro de ciclos, tá? Então, quando a gente vai fazer uma previsão na astrologia, a gente tem que fazer a intersecção de vários ciclos, ciclos maiores, ciclos menores, ciclos menores ainda. A gente tem que fazer a intersecção de tudo isso, né? E montar um raciocínio do que é prometido dentro da intersecção desses ciclos. Então, entendam, o que eu estou querendo passar para vocês é que o ciclo que eu estou chamando de ciclo de Aquário vai acontecer dentro de um ciclo maior de Saturno que começou no ano de 2017. Tá? Em 2017, nós iniciamos um ciclo de Saturno, né? Foi um ano de Saturno num ciclo de Saturno. 2018 foi um ano de Júpiter dentro desse ciclo de Saturno de 36 anos. 2019 foi um ano de Marte, 2020 um ano do Sol. 2021 vai ser um ano de Vênus. Eu falo vai ser porque a contagem não começa no dia 1 de janeiro, tá? O ano novo para todo mundo começa no dia 1 de janeiro de cada ano. Mas para a astrologia, o ano novo astrológico começa no dia 20 de março e não no dia 1 de janeiro. 20 de março, entre 20 de março e 21 de março, tá? Depende da hora. O ano astrológico começa quando o Sol ingressa no signo de Áries. Isso acontece em algum ponto do dia 20 de março ou do dia 21 de março, algum ponto intermediário, algum horário intermediário ali. Para não complicar muito, vamos colocar 20 de março. Então, nós ainda estamos no ano do Sol, tá? Que começou no dia 20 de março de 2020. O ano de Vênus começa no dia 20 de março de 2021. Tá? Então nós ainda estamos no ano do Sol, vamos entrar no ano de Vênus ainda. Mas já iniciamos o ciclo de Aquário que começou em dezembro de 2020. Tá? E vai até dezembro de 2042. Tá? De vez em quando eu estou olhando na pauta, tá, gente? Porque são muitas datas, olha a quantidade de datas. Tá? É muita coisa. É um pouquinho confuso mesmo, porque a gente tem que raciocinar um ciclo dentro de outro. O ciclo maior é o ciclo de Saturno. Ele começou em 2017
e vai até o ano de 2052. São 36 anos do ciclo de Saturno, de 2017 até 2052. Dentro desse ciclo de 36 anos, eu tenho que pensar o ciclo de Aquário, que começou em dezembro de 2020 e vai até dezembro de 2042. Tudo bem? Só aqui a gente já vê o seguinte: Aquário é um signo regido por Saturno, tá? Tanto Capricórnio quanto Aquário são regidos por Saturno. Porém, o ciclo de Saturno, ele é bem diferente, o ciclo de Capricórnio é bem diferente do ciclo de Aquário. Repetindo, tanto Capricórnio quanto Aquário são regidos por Saturno, mas o ciclo de Capricórnio, que a gente já passou, tá? A gente passou pelo ciclo de Plutão em Capricórnio, né? Aliás, a gente ainda está no ciclo de Plutão em Capricórnio, né? Porque esse ciclo começou em 2008 e vai até 2023, tá? Para ser bem exato, o ciclo de Capricórnio começou em fevereiro de 2008 e vai até março de 2023, tá? Em 2023, em abril de 2023, a gente entra com Plutão em Aquário. Então vejam bem, o ciclo de Capricórnio, ele é regido por Saturno, mas ele é um pouco diferente do de Aquário. O ciclo de Capricórnio, a gente viu, a gente vivenciou, o ciclo de Capricórnio foi caracterizado por uma ascensão do conservadorismo, uma ascensão muito forte do conservadorismo, e coligado com o ciclo de Netuno em Peixes, a gente viu que esse conservadorismo ele surgiu dentro de uma manifestação extremamente irracional, extremamente fantasiosa e destrutiva. Tá? Não adianta querer negar isso, porque foi isso que aconteceu, né? E ainda está acontecendo, porque, a bem dizer, embora Júpiter e Saturno já tenham entrado em Aquário, iniciando um ciclo de Aquário, Plutão ainda está em Capricórnio. Plutão só sai de Capricórnio em 2023, tá? Então, nesse primeiro momento, nós temos Júpiter em Aquário, Saturno em Aquário até 2022, ou seja, já iniciamos o ciclo de Aquário. Mas a força maior do ciclo de Aquário vai começar quando Plutão entrar em Aquário em 2023, tá bom? Então vejam que os ciclos eles começam e terminam e tem fases intermediárias. A gente precisa entender que tem fases intermediárias. Nós iniciamos um ciclo de Aquário já em dezembro de 2020. Mas ainda estamos sob influência de Plutão em Capricórnio e também de Netuno em Peixes, e isso vai ficar até 2023. Então, a bem dizer, estamos vivendo uma fase mista de um ciclo de Aquário e de um ciclo de Capricórnio, tá? De um ciclo menor. Agora, o que eu quero enfatizar aqui é que o ciclo de Aquário de 22 anos que nós vamos viver, ele é preparatório para a grande era de Aquário, que vai acontecer lá para 2150, 2250. Mas a gente vai ter uma prévia já agora, tá? A gente vai ter uma prévia de como que vai ser essa vivência da era de Aquário. E isso para a nossa geração, né? Né? Eu tenho 48 anos de idade, então eu estou pegando a geração dos 40, 50 anos. Né? A geração jovem que está nascendo agora, ela vai nascer vivendo, né, esse ciclo de Aquário. Então, para as nossas gerações agora, isso é muito importante, esse momento ele é importante, porque a gente vai viver uma prévia do que é o esperado na grande era de Aquário, que vai durar 2000 anos. Tá? Se a era de Aquário começar, por exemplo, em 2150, então ela vai durar até 4150, tá? Isso é uma média, tá? Então, se a era de Aquário começar em 2250, ela vai até o ano de 4150, 4250, por aí, tá? O que a gente precisa entender é que Aquário também é um signo regido por Saturno como Capricórnio. Mas
pela astrologia moderna, isso que eu falei é pela astrologia tradicional. Na astrologia tradicional, tanto Capricórnio como Aquário são regidos por Saturno. E nós estamos vivendo um ciclo de 36 anos de Saturno. Só que Aquário também é regido por Urano. Na astrologia moderna, considera-se que Aquário é regido por Urano. Então, Aquário tem a característica de ser regido por um planeta tradicionalista, que é Saturno, ao mesmo tempo é regido por um planeta revolucionário, um planeta que traz eventos inesperados, que é Urano. Então, Saturno tem essa dualidade que muitas vezes não é falada por outros astrólogos. Vocês não vão ver essa dualidade sendo tratada nos manuais de astrologia. Isso é um raciocínio meu. Aquário pode ser muito tradicional em alguns aspectos e pode ser muito revolucionário em outros. E Aquário tem essa natureza contraditória e ao mesmo tempo entrelaçada dentro do signo. Tá? É diferente de Capricórnio, ou seja, é diferente do ciclo anterior Capricórnio, que é regido só por Saturno, e é algo bem tradicional, bem conservador. Tá? Não necessariamente é algo ruim porque é tradicional e conservador. Foi ruim porque também se misturou com aspectos de Netuno em Peixes, que trouxe uma irracionalidade para esse ciclo conservador. Tá? Então é uma outra questão isso. Saturno, Aquário, o ciclo de Aquário vai misturar aspectos tradicionais com aspectos revolucionários e inovadores. É isso que é esperado nessa era de 22 anos. Eu destaquei o que eu acho que é esperado nesse ciclo de Aquário que a gente vai vivenciar. Então, eu destaquei 7 itens. O primeiro, acredito eu que a gente vai ter um avanço muito grande, muito acelerado da ciência. A ciência vai dar saltos. A nossa ciência já tem avançado muito, tá? Até porque, entendam bem o que eu vou falar. A grande era de Peixes foi a era do feudalismo, do cristianismo, foi uma era religiosa, né? A instituição da Igreja Católica cresceu muito, depois veio o movimento protestante, as igrejas evangélicas crescendo muito também. Tudo isso é da era de Peixes. A gente está numa fase intermediária. Vocês precisam entender que uma era que dura 2000 anos, né? Você não sai de uma era de 2000 anos e entra em outra da noite para o dia. Tá? Entre uma era de 2000 anos e outra era de 2000 anos, você tem aí um período de pelo menos 500 anos, que é um período intermediário, tá? Preparatório para essa grande era, para essa entrada na grande era. Na minha leitura, o período intermediário para a entrada na era de Aquário já começou com um movimento renascentista no século XIV e no século XV. Tá? E aí isso evoluiu do movimento renascentista para o movimento iluminista, depois para o positivismo, e tudo isso marcou o início do capitalismo. O capitalismo, na verdade, é um evento antecedente da era de Aquário. Tá? Caso vocês ainda não tenham entendido isso, o capitalismo é um prenúncio da era de Aquário. Tá? É como se fosse um evento intermediário para a entrada na era de Aquário e que marcou uma certa decadência, um declínio do período religioso feudal, tá? Que era da era de Peixes. A era anterior era de Peixes, agora estamos indo para a era de Aquário. E nessa fase intermediária da era de Aquário, a gente já viu, junto com o capitalismo, também
uma evolução, um progresso da ciência, muito marcado no período iluminista. O período iluminista é bem aquariano, vamos dizer assim. Então nós estamos entrando agora nesse ciclo de aquário, e a ciência tem evoluído desde o período iluminista, né, desde o Renascimento, desde o Iluminismo, século XIV, século XV, XVI, XVII. Mas agora a gente vai entrar num ciclo aí de 22 anos de aquário, então a ciência vai dar grandes saltos, saltos gigantescos. O que eu acho que vai acontecer também é uma diferenciação social com isso, porque você vai ter países e você vai ter núcleos de coletividade que vão ter acesso a essa tecnologia e vão avançar muito e vão se distanciar muito dos países de menor recurso tecnológico, que tem uma tecnologia menos desenvolvida. Então, você vai ter uma diferença social muito marcada. A tecnologia vai produzir diferenças sociais ainda mais gritantes. Então, a gente vai ter um avanço muito grande da tecnologia nesse ciclo de aquário. Mas isso não significa um acesso igualitário para todo mundo. Pelo contrário, a gente vai ter mais distanciamento. Talvez por isso também, outra previsão para um ciclo de aquário, esse ciclo de aquário de 22 anos, é um aumento de eventos de revoluções sociais, tá? Então, esses distanciamentos sociais, que não é só um distanciamento social econômico, tá? Financeiro, é também tecnológico, é no acesso de tecnologias. De todas as tecnologias que vocês imaginarem, inclusive as tecnologias de saúde, né? Então, isso vai gerar revoluções, vai gerar protestos e vai gerar também revoluções. Normalmente, ciclos de aquário geram revoluções. É o lado uraniano do aquário, tá? É o lado uraniano do ciclo de aquário. O lado científico, da evolução científica, tem muito a ver com Urano, mas tem muito a ver com Saturno também. Até mais com Saturno, na minha opinião, porque Saturno, ele é um planeta bem científico, tá? Assim, normalmente, grandes cientistas, grandes sábios, têm Saturno forte no mapa. Normalmente, inclusive, Saturno na casa 1, no ascendente. Então, o Saturno vai trazer a evolução tecnológica, científica, tecnocientífica, tá? Vai dar saltos. Só que assim, as diferenças sociais, as discrepâncias sociais de acesso a essas tecnologias vão gerar revoluções. Isso já é mais o lado uraniano, tá? Vai ter também grandes mudanças importantes de valores, coisas que nós já estamos, inclusive, vivenciando, mas que vão se acentuar muito, como, por exemplo, a questão das diversidades sexuais. Cada vez mais vão surgindo mais e mais diversidades sexuais. Aquário, ao mesmo tempo, é um signo muito grupal, é um signo político, tá? A política ganha importância num ciclo de aquário, é um assunto que sempre está em alta. Mas aquário também traz uma questão de uma autoliberdade, de uma auto-individualização. Então você vai ver isso nas diversidades sexuais, vão surgir diversidades sexuais que a gente nem imagina, tá? A todo momento vai surgir algum grupo identitário sexual, alguma novidade de hábitos e de identidades no campo da sexualidade. Isso tende a ser uma coisa boa. Eu vejo isso como uma coisa boa, porque, né, enfatiza a questão da liberdade de expressão, que é algo muito aquariano. Isso tudo também é importante para nós, porque o mapa astral do Brasil tem como ascendente aquário. Eu vou comentar já já o que vai ser esperado da era de aquário para o Brasil, levando em conta que o Brasil tem ascendente em aquário. Desculpa.
Outra coisa importante é o seguinte, a espiritualidade. A espiritualidade numa era de Aquário, ela tende a ser mais universalista e mais sincretista. Então, os fundamentalismos religiosos tendem a perder força na era de Aquário, ou tendem a ser vistos como expressões muito bizarras, né? É coisa que vai ficar à margem mesmo. A maioria das pessoas não vão querer se prender mais a uma religião, essa coisa de ter um mestre, um adepto. Isso não vai dar muito certo, as pessoas não vão estar querendo isso, tá? Essa ideia de que eu tenho que ter, por exemplo, um pai de santo que vai me orientar, que vai me iniciar, que vai me autorizar a fazer isso ou aquilo, que vai deixar eu fazer determinadas práticas ou vai me proibir de fazer outras práticas. A tendência é isso falir, a tendência é isso cair fora. A mesma coisa, essa coisa das autoridades de instituições religiosas, a tendência é isso ir decrescendo, tá? Isso vai sendo derrubado pelas novas gerações. Vai ficar uma coisa muito ultrapassada, não vai ter muito lugar para isso na era de Aquário. É claro que sempre vão ter as pessoas reacionárias, né, conservadoras, que gostam de poder, que gostam de ditar regras, sempre vai existir isso. Mas numa era de Aquário, a tendência é isso ficar muito ridículo, ficar à margem, né? Isso vai ser visto como uma coisa bizarra. Então a gente vai ter espiritualidades sincretistas, universalistas, né? O esoterismo vai ganhar muita força, muito mais força ainda na era de Aquário, tá? Misticismo, esoterismo, né? Mas a gente vai ver também uma ascensão muito forte, muito forte, muito grande do ateísmo. O ateísmo materialista, né? O ateísmo nihilista, materialista também vai ganhar muita força. Então você vai ter grupos que vão para uma linha universalista, sincretista, esotérica, né? E vai ter um outro grupo que vai para um ateísmo muito forte, muito intenso. Tanto uma direção quanto a outra vão se opor aos fundamentalismos que tentam controlar as pessoas. Tanto o pessoal místico, universalista, sincretista, quanto o pessoal ateísta, embora estejam em polos aparentemente opostos, né, no quesito da questão metafísica, porém, em termos de posicionamento político e individual, ambas as visões vão pregar a liberdade espiritual, tá? Mesmo o ateísmo, tá? Porque o ateísmo entende que né, o ateísta não acredita em Deus nem em deuses, mas o ateísta, até pela questão da defesa de um Estado laico, entende que todo mundo tem que viver a sua espiritualidade ou a sua não espiritualidade de uma forma livre, tá? Tanto o ateísta quanto o esotérico da era de Aquário que eu estou falando aqui para vocês, desse ciclo de Aquário que eu estou falando para vocês. O fundamentalista vai tender a ser uma coisa meio bizarra, tá? Vai ser uma coisa muito desvalorizada. Mas vai continuar a existir esses grupos fundamentalistas, autoritários, até porque eles vão ser, na verdade, a sobra dos ciclos e eras anteriores, do ciclo de Capricórnio e da era de Peixes. Então, eles vão ser uma sobra que vai existir aí, né? Vai ficar perturbando, vai ficar fazendo um barulhinho ali, mas, né, o movimento majoritário vai ser um movimento de diversidade, vai ser um movimento libertário. O próprio cristianismo, que teve o seu auge na era de Peixes, na era de Aquário, e isso a gente vai ver bem, a gente vai ter a possibilidade de medir isso nos próximos 22 anos desse pequeno ciclo de Aquário. O cristianismo, a tendência vai ser ele se diluir, se mesclar com espiritualidades
sincréticas, universalistas, inclusive do movimento oriental ou orientalista. Tá? Então o cristianismo tende a se diluir e perder cada vez mais essa característica institucional que as religiões tradicionais tentam manter. Bom, isso é o que eu percebo de modo geral do que a gente pode esperar desse ciclo de Aquário. A gente vai ter a chance de ver se realmente tudo isso vai acontecer. Provavelmente num ciclo de Aquário a gente vai ver, já que vai ter uma evolução grande, saltos grandes da ciência, a própria medicina também vai evoluir muito. A gente vai ver, a gente vai ficar espantado com as coisas que vão surgir no campo da ciência, da medicina, no campo da energia, né? A ciência que lida com energia. Então, nós vamos produzir mecanismos energéticos, tá? Mecanismos de consumo da energia que são autossustentáveis. Muito diferente do consumo de energia, por exemplo, do petróleo. Então, né, o petróleo, ele polui muito o ambiente, né? Joga gás carbônico no ambiente. E é uma reserva de energia que é limitada. Um dia vai acabar as reservas de petróleo. Isso um dia vai acontecer. Então, na era de Aquário, nesse ciclo de Aquário, a gente vai descobrir formas de tecnologia de uso da energia que é autossustentável e que agride menos a natureza, agride menos a ecologia. Ao mesmo tempo, lembrando que nós estamos numa era de Aquário que está dentro de um ciclo de Saturno, essa era de Aquário reforça, inclusive, as previsões que eu fiz no vídeo, tá? Eu tenho um vídeo que eu publiquei no ano de 2018, deixa eu ver se eu acho aqui, foi no dia 17 de novembro de 2018. No dia 17 de novembro de 2018, eu tenho um vídeo que fala do ciclo de Saturno, que vai durar até 2052, 2053. Eu falei nesse vídeo do ciclo de Saturno que nós podemos enfrentar grandes momentos de escassez e inclusive de destruição da natureza, tá? Num patamar limite que inclusive pode colocar em risco a própria vida no planeta. Isso, de uma certa forma, a gente já vê isso sendo comunicado nas grandes mídias. O ciclo de Saturno, ele tem esse significado de escassez. Esse significado é mais forte quando ele está regendo Capricórnio. Em Aquário, Saturno traz mais um significado de avanços tecnológicos. Mas é como eu falei, Aquário tem essa dualidade, essa ambiguidade. Então você pode ter muito avanço tecnológico, coisas assim que vão deixar a gente de boca aberta, né? Mas ao mesmo tempo, a gente pode viver discrepâncias sociais muito grandes que vão produzir revoluções, tá? E nessas discrepâncias nós vamos também vivenciar grupos que vão sofrer muita escassez, muita pobreza, muita escassez, né? E pode ter nisso também um perigo de destruição da natureza, tá? Então, vejam como é ambíguo mesmo, porque o ciclo de Aquário promete soluções tecnológicas de melhor uso, né, de recursos energéticos da natureza, o que falaria a favor da preservação da natureza. Mas a gente pode ter aí um capitalismo tão predatório nesse ciclo de Aquário. O capitalismo é um movimento aquariano, tá? É uma instituição aquariana. O cristianismo é uma instituição pisciana, da era de peixes. O capitalismo é uma instituição de Aquário, né? E aí pode se manifestar aí o lado sombrio de Aquário, na escassez, na fome, né? Então a gente vai enfrentar essa dualidade e a humanidade vai ter que encontrar uma solução para isso.
Uma possibilidade é que a gente vai ter uma redução muito grande da população, tá? A gente vai ter um crescimento até um certo ponto que, assim, o planeta não vai aguentar e alguma coisa vai acontecer que vai produzir, né, um declínio gigantesco da população. Isso pode acontecer, sim, na era de Aquário, nesse ciclo de Aquário de 22 anos. Até porque é um ciclo de Aquário dentro de um ciclo de Saturno. Então isso pode acontecer e vai ter a cara de um grande desastre planetário. Isso pode acontecer, sim, né? Infelizmente, mas pode acontecer. Agora vamos falar do Brasil. O Brasil tem ascendente em Aquário. O que vocês precisam entender é que no mapa astral de um país, ou seja, no mapa astral do Brasil, o ascendente, ele não tem o mesmo significado do ascendente no mapa astral de uma pessoa, de um indivíduo. Não é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um ascendente em Gêmeos. O ascendente no meu mapa astral mostra a maneira como eu me projeto no mundo. Eu sou do signo de Peixes. Eu tenho, aliás, um grande stellium no signo de Peixes. Eu tenho Sol, Lua, Vênus, meio do céu em Peixes. Tá? Isso é um dado real que eu estou passando para vocês. Meu ascendente é Gêmeos, ou seja, a maneira como eu me projeto no mundo é geminiana. Eu sou bem pisciano, mas na hora de me manifestar, na hora de me expressar, eu sou mais geminiano, mais racional, mais intelectual, comunicativo dessa forma. Repetindo, eu posso ser de um signo, por exemplo, Peixes, Lua, Vênus, meio do céu, tudo lá em Peixes. Mas o meu ascendente é Gêmeos, ou seja, a minha forma de se expressar no mundo é geminiana. É uma forma racional, comunicativa, dinâmica, etc, etc. Tá? Eu estou falando isso só para vocês entenderem qual é a função do ascendente no mapa astral de uma pessoa. Então, o ascendente de vocês que estão assistindo esse vídeo mostra como vocês se projetam no mundo. Essa é uma visão da astrologia moderna. Na astrologia tradicional, o ascendente traz informações sobre saúde, sobre longevidade, tá? E sobre o início da vida da pessoa, na astrologia tradicional. Tudo isso no mapa astral de uma pessoa individual. Quando a gente fala de mapa astral de país, vamos falar de Brasil, mapa astral do Brasil. Falando de Brasil, o ascendente traz informações sobre o povo, sobre a população daquele país. Então, se o mapa astral do Brasil tem ascendente em Aquário, isso traz informações sobre a população, sobre os brasileiros, sobre o povo, a população. E não é o signo que a gente olha e interpreta. O que a gente olha e interpreta são os planetas regentes. No mapa astral de um país, o que você olha é o planeta regente do ascendente, que no caso de Aquário é Saturno, né? O Brasil tem Saturno em Touro na casa 3 por quadrantes e na casa 4 por signos inteiros. Em outro momento eu vou falar o que isso quer dizer, não vou falar agora. E o Brasil também é regido por Urano. O Brasil tem Urano conjunto com Netuno em Capricórnio na casa 12, tanto por quadrantes como por signos inteiros. Tá? Tudo isso tem um significado. Mas o que eu acho importante marcar aqui é o seguinte. Então, o Brasil tem ascendente em Aquário. Esse ascendente é regido por Saturno. Saturno, ele é marcante no mapa astral do Brasil. A população brasileira ela é saturnina, tá? A população brasileira ela é saturnina majoritariamente. Em vídeos futuros eu vou fundamentar mais isso. Eu vou pedir apenas para vocês aceitarem essa colocação. No futuro eu fundamento mais isso. E o Brasil também tem uma parcela da população que é uraniana, mas ela é em comparação com a população conservadora, ela é minoritária, ela é mais fraca, tá?
Ela é em menor número, ela tem menos poder de impacto no país. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar para fundamentar isso, para explicar isso em outro momento. Um dos motivos que me faz dizer que a parcela progressista do país, ela tem menos poder no país, ela é minoritária, tem menos poder, é que Urano, o regente moderno do ascendente do Brasil, Aquário, Urano está na casa 12, ele está em Capricórnio na casa 12. Isso enfraquece Urano, Urano fica fraco. A casa 12 é a casa mais fraca de um mapa astral. Urano está na casa 12 e ainda por cima conjunto a Netuno. Então essa parcela progressista do país, além de ter o seu poder obstruído, isso está marcado no mapa astral do Brasil. O conservadorismo sempre reinou no Brasil desde que o Brasil foi descoberto, desde 1500. Quem é historiador sabe muito bem do que eu estou falando. Isso está marcado na história do Brasil e está marcado no mapa astral do Brasil. Tá? Porque Saturno está muito mais forte do que Urano no mapa astral do Brasil. Urano está na casa 12, conjunto a Netuno. Então, a parcela progressista do Brasil ela é fraca e inclusive, fantasiosa. Não tem muita noção da realidade. Assim, viaja na maionese, é bem dizer. Né? Sinto muito ter que dizer isso, mas é o que o mapa astral promete e a realidade meio que confirma isso. Já o Saturno em Touro, muita gente olha Saturno em Touro na casa 3. Então o Saturno estaria cadente na casa 3. Mas isso é por quadrantes. Por signos inteiros, Saturno está angular. Então ele está muito forte, muito forte. Na verdade, o Saturno do mapa astral do Brasil, ele é forte. Ele é angular por signos inteiros, é Saturno em Touro. Saturno em Touro traz, inclusive, uma forte marca da herança rural da história do Brasil. Então, são famílias conservadoras que dominam o país, que, de uma certa forma, sempre dominaram o país. Até mesmo quando se apresentam de forma progressista. Aí um outro problema. Tá? Vocês precisam entender que muita gente que se apresenta de forma progressista, que vocês olham e veneram como sendo progressista, na verdade é um conservador, tá? E que vem de famílias conservadoras e que usufrui dos benefícios de uma família conservadora, né? E que acumulou benefícios ao longo dos tempos. Qual a importância de eu falar tudo isso para vocês? Com a passagem de Júpiter, Saturno e depois o ciclo de Plutão em Aquário, Plutão vai ficar quase 20 anos em Aquário. Com a passagem desses planetas por Aquário, que é o ascendente do mapa astral do Brasil, os brasileiros, acredito eu, vão ser convidados a enfrentarem o desafio de entenderem a sua própria identidade como brasileiros. Eu acho que isso vai ser o grande, né, o grande evento previsto com a passagem desses planetas por Aquário no mapa astral do Brasil. Então, o brasileiro, de uma forma geral, ele vai ser convidado a resgatar as suas verdadeiras raízes, a sua verdadeira história. E entender que a história do Brasil, desde que o Brasil foi descoberto, sempre foi uma história norteada, orientada por uma elite conservadora. Né? E o campo progressista sempre foi, de alguma maneira, manipulado, sempre foi, de alguma maneira, controlado, prejudicado. O momento em que o campo progressista foi, de alguma forma, favorecido, são momentos muito pontuais na história. São momentos muito, muito pontuais na história. Tá?
Por exemplo, quando Plutão passou por Sagitário. Quando Plutão passou em Sagitário, eu marquei aqui, deixa eu ver na minha marcação. Plutão passou em Sagitário de janeiro de 1994 até janeiro de 2008. Essa fase, esse pequeno ciclo de Plutão em Sagitário, por exemplo, favoreceu o campo progressista. Tá? O campo progressista, as pessoas progressistas voltadas para o progresso, elas são representadas por Urano no mapa astral do Brasil, não por Saturno. Tá bom? Então, quando foi ativado o ciclo de Sagitário, o campo progressista foi favorecido. O campo progressista é favorecido em momentos muito específicos da história toda do país. Se você pensar que em 500 anos da existência do Brasil, né, o Saturno, ou seja, a população conservadora foi muito mais favorecida, as elites conservadoras foram muito mais favorecidas, aí você pega um pequeno ciclo de Sagitário que favoreceu o campo progressista, por exemplo, isso é muito pouquinho e muito pouco. Né? Então, essa questão vai ser trazida nesse ciclo de Aquário. O ciclo de Aquário, ele é mais favorável para a parcela progressista da população. Mas, por estar dentro de um ciclo de Saturno, pelo próprio signo de Aquário ser regido por Saturno, vai ter um enfrentamento de uma dualidade aí. Tá? Então, eu acho que a grande marca da era de Aquário vai ser o enfrentamento do novo, do revolucionário, contra o conservador. Tá? Nós vamos ter muitos choques, nós vamos ter muitos movimentos sociais que, de alguma maneira, vão refletir esse ponto, tá, na era de Aquário. Se um historiador vier aqui me dizer que isso já é um movimento dialético da própria história, tá? Não há nada de novidade nisso que eu estou falando, mas aí o que eu vou responder é que na era de Aquário, astrologicamente falando, isso fica mais intenso, tá? A intensidade disso é maior. E eu vou discordar do historiador que trouxe isso para mim, porque nós, por exemplo, a grande era de Peixes no seu auge foi uma era de grande estagnação. Só para dar um exemplo. Foi uma era de séculos de estagnação, onde o novo não teve oportunidade de aparecer. Né? A gente teve uma estagnação constante. Agora o que a gente vai viver nessa era de Aquário de 22 anos, vai ser muito mais um entrechoque entre o novo e o velho, entre o tradicional e o revolucionário. Então isso vai ficar mais marcado nessa era de Aquário. Ainda assim, né, eu acho que nós vamos ter avanços importantes, como eu disse, na ciência, na espiritualidade, uma espiritualidade mais diversa. Né? Nessa questão de direitos humanos, eu acho que a gente vai ter avanços no campo dos direitos humanos, numa era de Aquário, isso é esperado, mas a gente vai enfrentar também os problemas de escassez, de segregações sociais, tá? Isso vai aparecer como problema, como desafio a ser resolvido. Bom, no caso do Brasil, o brasileiro vai ter que se defrontar, né? Descobrir a sua verdadeira identidade. É o ascendente do mapa astral do Brasil, é Aquário, é o ascendente do mapa astral do Brasil. Então o brasileiro vai ser convidado, né, a repensar a sua verdadeira identidade. Né? Qual que é a sua verdadeira identidade? Isso tudo vai ser... Só que eu estou colocando no paradigma de Saturno versus Urano. Tá? Eu não estou falando daquela coisa que eu vejo muita gente falar, que Aquário é humanitário, que Aquário é tolerante, que Aquário é humanista. Isso seria uma análise focada no signo. Tá? Dentro da astrologia tradicional, não é o signo que vai me dar essa expressão. São os planetas que vão estar norteando e orientando as previsões. Tá?
os eventos que eu estou citando aqui. Ok? Gente, o vídeo já ficou bem grande, eu fui soltando, eu fui falando todo o conteúdo aí para vocês. É muita coisa, mas de vez em quando eu vou fracionar esse conteúdo e trazer alguma coisa a mais nos próximos vídeos. Vale aqui no finalzinho desse vídeo frisar, né? Nós estamos aqui num ano de Júpiter em Aquário, Saturno em Aquário. Em março a gente entra num ano de Vênus, né? Que é o ano da Orixá Oxum. Acredito eu que o que eu falei nos vídeos anteriores de previsão sobre coronavírus, tá? Eu quero fazer também um link com os vídeos anteriores de previsões. Quando eu faço um vídeo grande de previsões como esse, eu olho os meus anteriores, tá, gente? Porque eu preciso costurar uma consistência entre os vários vídeos. Não é chegar aqui e falar qualquer coisa. O que eu estou falando nesse vídeo aqui tem que ter alguma coerência, alguma consistência com os vídeos anteriores de previsões e com os eventos que eu vou também acompanhando nos noticiários, nos acontecimentos. Vejam que não é um trabalho fácil, né? Envolve muitos fatores a serem considerados, muitas variáveis. Mas o que eu queria falar nesse final do vídeo é que o cronograma do que eu estou vendo acontecer, por exemplo, em relação à vacina do coronavírus, né, do Coronavac, nós estamos nesse momento, São Paulo, até o presente momento, repetindo, hoje eu estou gravando no dia 20 de janeiro de 2021. Então, nesse momento, São Paulo já vacinou 5.000 funcionários da área da saúde e São Paulo está correndo, né, com essa vacinação. Isso é um movimento do João Dória. Guardem essa informação, porque isso vai ser tema de um próximo vídeo, né? Qual será o impacto de tudo isso no plano do João Dória para se tornar presidente em 2022? Isso vai ter um impacto aí nas previsões. Lembrando que em vídeos anteriores eu já tinha feito uma previsão falando da possibilidade do João Dória ganhar a presidência. Os oráculos, isso foi em 2018, se eu não me engano. Em 2020, aí meados de 2020, tem que ver. Eu tenho uma playlist de astrologia política. Lá vocês podem localizar isso. Tem lá a previsão falando do Dória como presidente. Em 2020, os oráculos de cartas e os búzios me falaram de uma mudança dessa direção, tá? Então a minha primeira previsão, isso foi lá para 2018, se eu não me engano foi 2018. Eu falo do Dória como presidente. Em 2020, os oráculos de cartas e os búzios começaram a me mostrar o Bolsonaro como presidente em 2022. Mas agora, com essa questão da vacinação, pode ser que esse destino mude de novo. Vejam que o destino não é uma linha reta. Tá? O destino não é uma linha reta. O destino ele segue uma tendência, no meio do caminho pode mudar essa tendência, um pouco mais para frente pode manter a tendência nova ou voltar para a tendência anterior. Isso pode acontecer. Tá? Pode surgir ainda uma terceira tendência diferente? Pode. Porque o destino, ele a bem dizer, o destino ele é uma vibração, tá? Tudo no universo vibra, até o destino. O destino não é uma linha reta. Na verdade, o destino são faixas vibratórias de probabilidade. É isso que o destino é. Então, em 2018, a probabilidade dos oráculos me dava João Dória. Em 2020 foi para Bolsonaro. Mas, né? Existe um arbítrio relativo, que o pessoal chama de livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio. O arbítrio não é livre, ele é relativo. Né? Então você vai tomando algumas ações e o destino pode começar a frequenciar numa nova direção, num novo caminho. Tá? Então eu vou deixar esse tema aí, né, da presidência de 2022 para tratar em outro momento. Né? Pode ser que o destino esteja voltando a se direcionar a favor
do João Dória. O Haddad ainda não é uma carta descartada, ainda não é. Os oráculos me informam que ele ainda não está descartado, mas em nenhum momento ele aparece nos oráculos como favorito. O favoritismo fica oscilando entre Dória e Bolsonaro. Mas esse tema eu vou deixar para falar num próximo vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e até os próximos vídeos, pessoal.